Tem gente que acha que ser mãe é aceitar tudo calada, que a gente nasce para servir, para ceder, para engolir desaforo com um sorriso no rosto, que filho pode tudo e mãe aguenta tudo. Eu também acreditei nisso a vida inteira, até o dia em que escutei meu próprio filho, do outro lado da parede fina do corredor, combinando com a esposa como iam me colocar num asilo e vender minha casa, sem me consultar, sem me avisar, como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa a ser respeitada. Meu nome é Conceição Amaral Vieira. Tenho 67 anos. E essa história começa numa tarde de quinta-feira que parecia igual a todas as outras, mas que mudou minha vida para sempre. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do almoço, quando ouvi o barulho do carro do Rodrigo estacionando na frente de casa. Achei estranho, porque era dia de semana, 3 da tarde, e meu filho nunca aparecia sem avisar. Na verdade, meu filho raramente aparecia. Fazia meses que eu não recebia uma visita dele que não fosse para pedir alguma coisa. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a janela da sala. Vi Rodrigo descendo do carro, ajeitando o colarinho da camisa social, e ao lado dele, um homem que eu nunca tinha visto. Terno escuro, pasta de couro marrom, sapatos engraxados. Tinha cara de vendedor ou de advogado. Meu estômago se apertou sem eu entender por quê. Antes que eu pudesse abrir a porta, ouvi as vozes deles no jardim. Rodrigo estava no telefone, provavelmente falando com Beatriz, a esposa dele. E o que eu escutei naqueles 30 segundos me fez encostar na parede para não cair. Relaxa, amor. A velha nem vai perceber o que está acontecendo. O corretor vai avaliar, a gente faz a proposta, e quando ela se der conta, já vai estar instalada num quarto de asilo. Problema resolvido. Meu coração parou. Literalmente parou. Senti o ar sumir dos pulmões e uma tontura tão forte que precisei me segurar na estante. Meu filho, meu Rodrigo. O menino que eu carreguei no colo, que amamentei por 2 anos, que ensinei a andar de bicicleta, que consolei em cada desilusão. Esse mesmo filho estava ali, a poucos metros de mim, planejando me descartar como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. A campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. Rodrigo estava impaciente. Ele sempre foi impaciente. Respirei fundo. Passei a mão no rosto para ter certeza de que não havia lágrimas, e fui abrir a porta com o sorriso mais calmo que consegui fabricar. Rodrigo entrou sem me abraçar. Fazia anos que ele não me abraçava. Deu um beijo seco na minha testa e já foi entrando, fazendo sinal para o homem de terno acompanhá-lo. Mãe, esse é o Dr. Fábio, corretor de imóveis. Ele veio dar uma olhada na casa. Eu olhei para o tal doutor. Fábio, que pelo menos teve a decência de parecer constrangido. Apertou minha mão com um sorriso amarelo e evitou meu olhar. Ele sabia. Claro que sabia. Mas negócio é negócio, não é mesmo? Olhada na casa? Perguntei, fingindo inocência. Pra quê, filho? Rodrigo revirou os olhos. Aquele gesto que eu conhecia tão bem. O mesmo que ele fazia desde adolescente quando achava que eu estava sendo lenta demais. Mãe, a gente já conversou sobre isso. A senhora tá ficando velha, morando sozinha nessa casa enorme. Não faz sentido. É perigoso. E se a senhora cair? E se acontecer alguma coisa? Eu poderia ter respondido que nunca caí, que minha saúde era ótima, que fazia caminhada todo dia e tomava meus remédios certinho. Poderia ter perguntado por que ele nunca demonstrou essa preocupação antes, porque nunca aparecia para ver se eu estava bem. Mas não disse nada. Apenas sorri e perguntei se eles queriam café. Rodrigo bufou, mas aceitou. O corretor agradeceu com aquele sorriso falso de quem quer fechar negócio logo. Fui para a cozinha e coloquei a água para ferver. Enquanto preparava o café, minhas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Uma raiva fria, controlada, que foi crescendo dentro do meu peito a cada segundo. 38 anos. 38 anos eu dediquei àquele homem que agora queria me jogar num asilo para ficar com minha casa. Lembrei do dia em que ele nasceu. Parto difícil, 18 horas, e quando finalmente o colocaram nos meus braços, eu chorei de alegria. Antônio estava do meu lado, segurando minha mão, e disse que aquele menino era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Lembrei de quando Antônio partiu, há 8 anos. Infarto fulminante. Num minuto ele estava rindo na sala, assistindo futebol. No outro estava caído no chão.
Perdi meu companheiro de 35 anos em questão de minutos. E quem estava lá para me consolar? Rodrigo apareceu no velório, ficou 2 horas e foi embora porque Beatriz não estava se sentindo bem. Minha filha Fernanda, que mora longe, no interior, ficou comigo 1 semana, cuidando de mim, segurando minha mão enquanto eu chorava. Mas Rodrigo, o filho que morava a 20 minutos de distância, mal apareceu. Nos anos que se seguiram, fui me acostumando com a ausência dele. Telefonemas cada vez mais raros, visitas só quando precisava de alguma coisa, empréstimos que nunca foram devolvidos, favores que se transformaram em obrigações. E Beatriz. Quando Rodrigo me apresentou ela, há 12 anos, tentei gostar. Juro que tentei. Mas ela nunca escondeu o desprezo. Eu era a sogra, a velha, o estorvo. Nas poucas vezes em que fui à casa deles, ela ficava de cara fechada, respondendo com monossílabos. Quando tentei dar opinião sobre a decoração do quarto do bebê, eles tiveram um filho, meu neto Pedro, que hoje tem 9 anos e mal me conhece. Beatriz disse que preferia ideias mais modernas. Nunca mais opinei em nada. O café ficou pronto. Coloquei na bandeja junto com as xícaras que eram da minha mãe, de porcelana fina, com desenhos de flores azuis. Voltei para a sala com passos firmes. Rodrigo e o corretor estavam andando pela casa, medindo cômodos com uma trena, tirando fotos com o celular. O Dr. Fábio anotava coisas numa prancheta, fazendo cálculos, avaliando cada detalhe. Eu era invisível ali. Ninguém me perguntou se podia mexer nas coisas, ninguém pediu licença para entrar nos quartos. Era como se eu já não existisse. O café está pronto, eu disse, colocando a bandeja na mesa de centro. Rodrigo nem olhou. Continuou falando com o corretor sobre potencial de valorização e necessidade de reforma na cozinha. Minha cozinha. A cozinha onde eu preparei milhares de refeições para aquela família. Onde eu fiz o primeiro bolo de aniversário dele, com cobertura de chocolate e confeitos coloridos. O corretor se aproximou, pegou uma xícara, agradeceu. Pelo menos ele tinha educação. Tomou um gole e disse que o café estava ótimo. Depois, com aquela voz de quem está acostumado a dar notícias difíceis, perguntou se eu poderia mostrar a escritura do imóvel. Eu sorri. Por dentro, meu coração estava disparado, mas por fora, eu estava serena como um lago. Claro, eu disse. Vou buscar. Fui até meu quarto, andando devagar, sentindo o peso de cada passo. Abri o armário, tirei as roupas da prateleira de cima e encontrei o pequeno cofre que Antônio havia instalado ali décadas atrás. A combinação era nosso aniversário de casamento. Girei os números, ouvi o clique e abri. Ali dentro estavam os documentos mais importantes da minha vida. Certidão de casamento. Certidão de nascimento dos filhos. Escritura da casa. E uma pasta azul, mais recente, que continha o segredo que eu guardava há 5 anos. Peguei a escritura e voltei para a sala. O corretor estendeu a mão ansioso. Rodrigo estava com os braços cruzados, batendo o pé no chão, impaciente como sempre. Eu entreguei o documento e me sentei na poltrona que era do Antônio. A mesma poltrona onde ele costumava ler o jornal de domingo, onde ele cochilava depois do almoço, onde ele me abraçava quando eu precisava de conforto. O Dr. Fábio abriu o documento. Leu a primeira página. Franziu a testa. Folheou para a segunda página. Leu de novo. Olhou para mim. Olhou para Rodrigo. E eu vi o exato momento em que ele entendeu que aquela venda não ia acontecer. Senhor Rodrigo, ele disse com a voz cautelosa, o nome na escritura não é o da sua mãe. Meu filho arrancou o papel da mão dele. Seus olhos percorreram as linhas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando ele finalmente levantou a cabeça para me olhar, seu rosto estava branco como papel. Quem é Maurício Campos? Ele perguntou, a voz tremendo de raiva. Eu peguei minha xícara de café. Tomei um gole lento, saboreando o momento. Deixei o silêncio pesar no ar por alguns segundos. E então respondi, com toda a calma do mundo. É o homem que me enxerga, Rodrigo. O que você nunca fez. O silêncio que se seguiu foi o mais poderoso da minha vida. Vi a confusão nos olhos do meu filho, depois a raiva, depois o desespero. Ele não entendia. Não conseguia processar que a mãe velha, frágil, dependente que ele imaginava não existia. Que eu tinha me protegido,
que eu tinha me preparado para esse exato momento. E pela primeira vez em décadas, eu não senti vontade de explicar, de me justificar, de pedir desculpas por existir. Apenas me recostei na poltrona do Antônio, olhei para o filho que eu havia criado com tanto amor e esperei que ele entendesse que havia subestimado completamente a mulher que eu sempre fui. A história de como cheguei até aquele momento começa muito antes daquela quinta-feira. Começa no dia em que perdi meu marido, quando descobri que a solidão pode ser cruel, mas que a companhia errada pode ser ainda pior. Mas antes de seguir, preciso que vocês entendam uma coisa. Aquele momento na sala não foi de vitória, foi de tristeza profunda, porque ali eu tive a confirmação final. Meu filho não me amava, me via como um obstáculo, um problema, uma fonte de recursos. E perceber isso dói mais do que qualquer coisa. Mais do que a partida do Antônio, mais do que as noites sozinha, mais do que o silêncio dos telefones. Rodrigo continuava parado, segurando a escritura. O corretor já tinha guardado a prancheta e queria sumir. Doutor Fábio, eu disse, o senhor pode ir. Peço desculpas. Essa é uma questão de família. O homem não esperou segunda permissão. A porta bateu e ficamos só nós dois. Rodrigo abriu a boca várias vezes antes de falar. A raiva subia pelo pescoço dele, deixando a pele vermelha. O mesmo rosto de adolescente contrariado. Só que agora ele tinha 38 anos, e eu não tinha mais medo. A senhora enlouqueceu? Colocou a casa no nome de um estranho? Esse homem deve ser golpista. Quantos casos a gente vê de idosos enganados? Eu deixei ele falar. Deixei ele despejar todas as acusações, todas as teorias, todas as tentativas de me fazer parecer incapaz. E quando ele finalmente parou para respirar, eu me levantei da poltrona, alisando a saia do vestido com calma. Rodrigo, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Você entrou na minha casa sem avisar. Trouxe um corretor sem me consultar. Estava planejando me colocar num asilo sem minha permissão. E agora você quer falar de manipulação? Ele engasgou. Literalmente engasgou com as próprias palavras. Eu ouvi tudo, filho. Ouvi você no telefone com a Beatriz. A velha nem vai perceber. Foi isso que você disse. Então não venha me falar de golpistas e manipuladores. O único que tentou me enganar aqui foi você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi algo mudar nos olhos do Rodrigo. A raiva se transformou em algo que eu não esperava. Vergonha. Por um segundo, só um segundo, eu vi o menino que ele foi um dia. O menino que corria para mim quando tinha pesadelo, que me abraçava com força depois da escola, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas esse segundo passou rápido. A máscara voltou ao lugar e ele endireitou os ombros. Isso não vai ficar assim, ele disse com voz fria. Vou falar com um advogado. Vamos ver se isso é legal. Pode tentar, filho, mas vai perder tempo e dinheiro. A casa continua sendo administrada como eu decidir. Ele me olhou com ódio. E naquele momento, entendi que algo havia acabado entre nós. Não o amor de mãe, porque esse nunca morre, mas a ilusão de que um dia ele ia mudar. Rodrigo saiu batendo a porta. Ouvi o carro arrancar e depois, silêncio. Fiquei parada no meio da sala, olhando para a porta fechada, para o documento no chão. E então me permiti chorar, não de tristeza, de alívio. Porque finalmente eu tinha dito a verdade, tinha me defendido. Mas a história de como conheci Maurício, de como aprendi a me proteger, isso eu conto no próximo capítulo. Vocês precisam entender como eu cheguei até aquele ponto. Como uma mãe dedicada, que passou a vida inteira cuidando da família, acabou tendo que se proteger do próprio filho. Porque ninguém acorda um dia e decide blindar seus bens. Isso é resultado de anos. Anos de pequenas humilhações. Anos de ser tratada como menos. Anos de engolir em silêncio porque família é assim mesmo. A verdade é que minha história de invisibilidade começou no dia em que Antônio partiu. Antes dele ir embora, eu existia. Tinha voz, tinha opinião, tinha lugar. Meu marido me via, me consultava sobre tudo. Desde qual cor pintar a parede até decisões importantes sobre dinheiro. Éramos parceiros de verdade. Quando ele se foi, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha identidade.
De repente, eu era só a viúva do Antônio, a mãe do Rodrigo, a sogra da Beatriz. Nunca mais fui simplesmente Conceição. Nos primeiros meses após a partida dele, Rodrigo aparecia com mais frequência. Não por saudade ou preocupação, por interesse. Queria saber do inventário, da conta bancária, do seguro de vida. Eu estava tão perdida na dor que nem percebi o que estava acontecendo. Assinei papéis sem ler. Transferi dinheiro quando ele pediu. Fiz tudo o que ele mandava porque não tinha forças para questionar. O primeiro empréstimo foi de R$ 15.000. Rodrigo disse que estava abrindo um negócio próprio e precisava de capital inicial. Eu, que sempre sonhei em ver meu filho prosperando, entreguei o dinheiro sem pensar 2 vezes. Ele prometeu devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Depois veio o segundo empréstimo, R$ 10.000. Era para reformar o apartamento porque Beatriz estava grávida. Meu neto vinha a caminho e eu queria ajudar. De novo, promessa de pagamento. De novo, silêncio quando cobrei. No terceiro pedido, eu hesitei. Rodrigo queria 20.000 para trocar de carro. Disse que o dele estava dando problema, que precisava de um veículo confiável para a família. Eu disse que não tinha esse dinheiro disponível. E foi aí que vi pela primeira vez o verdadeiro rosto do meu filho. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com uma frieza que me gelou: "A senhora mora sozinha numa casa de 3 quartos. Tem dinheiro do seguro do pai parado no banco. E não pode ajudar o próprio filho?" Aquela frase me atingiu como um soco. Não era um pedido, era uma cobrança. Como se tudo que eu tinha pertencesse a ele por direito. Como se eu fosse apenas uma guardiã temporária dos bens que ele herdaria um dia. Eu cedi. Cedi porque tinha medo de perder o único filho que morava perto. Cedi porque a solidão da viuvez me assustava mais do que a exploração financeira. Cedi porque achava que amor de mãe era isso. Dar tudo, sempre, sem esperar nada em troca. Quando Pedro nasceu, achei que as coisas iam melhorar. Finalmente eu seria avó. Teria um netinho para mimar, para levar no parque, para ensinar a fazer bolo como minha mãe me ensinou. Comprei um enxoval completo, decorei um quarto na minha casa para quando ele viesse me visitar. Me preparei para ser a avó mais presente do mundo. Fiz questão de tricotar um sapatinho azul com minhas próprias mãos. Passei semanas naquele trabalho, cada ponto carregando uma oração, um desejo de felicidade para o meu neto. Quando entreguei para Beatriz na maternidade, ela olhou para o sapatinho, deu um sorriso amarelo e disse: "Obrigada, dona Conceição, mas a gente não usa lã em recém-nascido, dá alergia." Guardei aquele sapatinho numa caixa que tenho até hoje. Nunca foi usado. Mas Beatriz tinha outros planos. Na primeira visita que fiz para conhecer o bebê, ela me recebeu na porta com uma lista de regras. Não podia pegar o bebê sem lavar as mãos com álcool, não podia beijar o rosto dele, não podia ficar mais de 1 hora porque ele precisava de rotina. Eu engoli tudo. Afinal, ela era a mãe. Ela sabia o que era melhor. Só que as regras foram ficando mais rígidas. Não podia aparecer sem avisar com antecedência. Não podia trazer presentes sem consultar primeiro. Não podia dar opinião sobre nada relacionado à criação do Pedro. Fui sendo empurrada para fora da vida do meu próprio neto. Em 2 anos, as visitas foram diminuindo. De 1 vez por semana para 1 vez por mês. De 1 vez por mês para só em datas especiais. No 3º aniversário do Pedro, cheguei com um presente enorme e fui recebida com cara feia. Beatriz disse que eu deveria ter perguntado antes de comprar, que o brinquedo não era adequado para a faixa etária. Devolvi o presente e fui embora chorando. Rodrigo nunca me defendeu. Nunca disse uma palavra para a esposa. Quando eu tentava conversar com ele sobre a situação, ele sempre respondia a mesma coisa. "Mãe, a senhora precisa entender que as coisas são diferentes agora." Beatriz tem o jeito dela de fazer as coisas. O jeito dela. Como se humilhar a sogra fosse um estilo de vida aceitável. Foi no Natal de 5 anos atrás que tudo mudou. Eu tinha preparado a casa inteira. Árvore decorada, mesa posta para 10 pessoas, peru no forno, rabanada caseira, tudo que a tradição mandava. Passei 3 dias cozinhando. Fiz o arroz com passas que Rodrigo amava desde criança. O pavê de chocolate, que era a receita da minha mãe. A farofa especial que Antônio sempre elogiava. Convidei Rodrigo, Beatriz, Pedro e também minha filha Fernanda com a família dela.
que viria do interior especialmente para a ocasião. Fernanda chegou às 7 da noite com o marido e os 2 filhos. Arrumamos a mesa juntas, colocamos música, abrimos uma garrafa de vinho. Às 8, liguei para o Rodrigo para saber que horas eles chegariam. Ele não atendeu. Liguei de novo às 9. Nada. Às 10, mandei mensagem. Visualizado e sem resposta. A ceia aconteceu só com Fernanda e a família dela. Comemos olhando para cadeiras vazias. Às 11, minha filha segurou minha mão e disse: "Mãe, não fica assim. Às vezes as coisas acontecem." Mas eu sabia que não tinha acontecido nada. Sabia que Rodrigo simplesmente tinha escolhido não vir. No dia seguinte, quando finalmente liguei e cobrei explicações, a resposta dele foi um soco no estômago. Beatriz preferiu passar na casa da família dela. Eles fizeram uma ceia também. Não dava para ir nos 2 lugares. Não dava. Como se eu fosse uma opção, não uma prioridade. Como se 38 anos de dedicação pudessem ser descartados por uma preferência de última hora. Fernanda foi embora 2 dias depois. Na despedida, ela me olhou nos olhos e disse algo que ficou martelando na minha cabeça por semanas. "Mãe, a senhora não pode continuar assim. O Rodrigo não te respeita e a senhora fica permitindo." Eu chorei a noite inteira depois que ela foi embora. Chorei de raiva, de tristeza, de vergonha. Minha filha tinha razão. Eu estava permitindo. Cada vez que engolia um desaforo, cada vez que fingia que estava tudo bem, eu estava ensinando Rodrigo que ele podia me tratar daquele jeito. Mas o que eu podia fazer? Cortar relações com meu próprio filho? Nunca mais ver meu neto? A ideia me apavorava mais do que a humilhação. Foi Fernanda quem me deu o contato do Dr. Maurício. Ela tinha uma amiga que passou por uma situação parecida e foi ajudada por ele. "É um advogado especializado em direito de família e sucessões", ela disse. "Conversa com ele, mãe. Nem que seja só para entender seus direitos." Eu guardei o papel com o telefone por 2 semanas antes de criar coragem. Ficava olhando para ele todo dia, pensando se deveria ligar ou não. Parecia uma traição procurar um advogado por causa do meu próprio filho. Mas então veio o episódio da procuração. Rodrigo apareceu numa tarde de domingo com um papel para eu assinar. Disse que era uma procuração simples, só para facilitar as coisas. Quando perguntei que coisas, ele ficou vago. Disse que era para poder resolver burocracias em meu nome, caso eu ficasse doente ou incapacitada. Pedi para ler o documento com calma. Ele bufou, impaciente, mas deixou. E foi quando li as letras pequenas que meu sangue gelou. Aquela procuração dava a ele poder para vender meus bens, movimentar minhas contas, tomar decisões sobre minha vida. Era basicamente um documento que me transformava numa incapaz. Eu olhei para o meu filho e pela primeira vez não vi o menino que criei. Vi um estranho. Um homem que estava tentando me manipular para ter acesso ao meu patrimônio. Um homem que não me via como mãe, mas como um obstáculo entre ele e uma herança. Disse que precisava pensar. Rodrigo saiu irritado, dizendo que eu estava sendo difícil, que ele só queria ajudar. Naquela mesma noite, liguei para o número que Fernanda tinha me dado. Dr. Maurício atendeu no 3º toque. Tinha uma voz calma, pausada, que me transmitiu segurança imediata. Expliquei a situação por alto e ele disse que eu poderia ir ao escritório dele no dia seguinte para conversarmos com mais calma. Passei a noite inteira sem dormir, pensando se estava fazendo a coisa certa. De manhã, quase desisti. Mas então lembrei do olhar do Rodrigo quando eu hesitei em assinar. Aquela frieza, aquela impaciência, aquela certeza de que eu acabaria cedendo, como sempre cedia. E pela primeira vez na vida, decidi não ceder. O escritório do Dr. Maurício ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado. Ele me recebeu na porta, o que me surpreendeu. Era um homem da minha idade, cabelos grisalhos, olhos castanhos por trás de óculos de armação fina. Tinha um sorriso gentil que me lembrou do Antônio. Sentamos numa sala com estantes cheias de livros e ele me ofereceu café. Aceitei mais por educação do que por vontade. E então ele fez algo que ninguém fazia há muito tempo. Me ouviu. Contei tudo, desde a partida do Antônio até o episódio da procuração. Os empréstimos não devolvidos, as humilhações da Beatriz, o Natal sozinha, a sensação de ser invisível na própria família.
Falei por quase 1 hora, sem parar, como se as palavras estivessem represadas há anos. Ele ouviu sem interromper, anotando algumas coisas num bloco, mas principalmente me olhando com atenção, com respeito. Em determinado momento, ele estendeu a mão e tocou levemente meu braço. Um gesto simples, mas que me fez perceber quanto tempo fazia que alguém demonstrava gentileza comigo. Quanto tempo fazia que eu não era tratada como pessoa. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e, quando voltou a me olhar, havia algo em seus olhos que eu não esperava. Compreensão. Ele também conhecia a solidão. Depois disse algo que mudou minha vida. Dona Conceição, a senhora não é obrigada a aceitar isso. A senhora tem direitos. E mais importante, a senhora tem valor. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Uma barragem que eu vinha segurando há anos. Chorei na frente daquele homem que eu tinha acabado de conhecer. Chorei como não chorava desde o enterro do Antônio. E ele simplesmente ficou ali, em silêncio respeitoso, me oferecendo lenços de papel. Saí do escritório dele naquele dia com um plano. Não ia assinar nenhuma procuração. Ia proteger meus bens de forma legal. E ia aprender a dizer não pro meu próprio filho. Caminhei de volta para casa a pé, mesmo sendo longe. Precisava daquele tempo para pensar, para processar tudo o que tinha acontecido. O sol da tarde batia no meu rosto, e pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinha. Havia alguém do meu lado. Alguém que acreditava em mim. Quando cheguei em casa, Rodrigo tinha deixado 3 mensagens perguntando sobre a procuração. Não respondi nenhuma. E sabe de uma coisa? Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em meses. O que eu não esperava é que Maurício se tornaria muito mais do que meu advogado. Que aquelas consultas no escritório virariam almoços, que os almoços virariam conversas que duravam a tarde inteira, que eu encontraria nele algo que achava que nunca mais teria, uma razão para sorrir. Mas essa parte da história fica para o próximo capítulo, porque o caminho entre aquela primeira consulta e a tarde em que Rodrigo apareceu com o corretor foi longo, e teve muito mais reviravolta do que eu podia imaginar. Depois daquela primeira consulta com o Dr. Maurício, minha vida começou a mudar de formas que eu nunca imaginei. Não foi uma mudança rápida, dessas que acontecem de um dia para o outro. Foi gradual, como o nascer do sol. Primeiro uma luz fraquinha no horizonte, depois uma claridade que vai tomando conta de tudo. Na semana seguinte à consulta, voltei ao escritório dele para assinar alguns documentos. Maurício tinha preparado tudo com cuidado, explicando cada papel em linguagem simples, sem aquele juridiquês que ninguém entende. Disse que o primeiro passo era recusar a procuração que Rodrigo queria. O segundo era proteger meus bens de forma que ninguém pudesse mexer neles sem minha autorização expressa. Quando perguntei como isso funcionaria, ele foi paciente. Explicou que existia uma forma legal de transferir a administração da casa para uma estrutura protegida, onde eu continuaria sendo a dona de fato, morando lá, decidindo tudo, mas no papel, a propriedade estaria blindada. Se alguém tentasse vender, hipotecar ou fazer qualquer coisa sem meu consentimento, não conseguiria. Confesso que no início fiquei desconfiada. Parecia bom demais para ser verdade. E depois de tantos anos sendo enganada pelo meu próprio filho, eu tinha aprendido a desconfiar de tudo. Maurício percebeu minha hesitação. Tirou os óculos, colocou sobre a mesa e me olhou com aqueles olhos castanhos que transmitiam uma calma que eu já tinha esquecido que existia. Dona Conceição, ele disse, eu entendo sua desconfiança. A senhora passou anos sendo explorada por pessoas que deveriam protegê-la. É natural ter medo, mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Eu não ganho nada com isso além dos meus honorários, que a senhora pode pagar parcelado se preferir. Meu trabalho é proteger pessoas como a senhora. É o que eu faço há 40 anos. Algo na voz dele me convenceu. Talvez fosse a sinceridade. Talvez fosse o fato de que ele não tentou me pressionar, não ficou impaciente, não me tratou como incapaz. Apenas esperou que eu tomasse minha decisão. Assinei os papéis naquele mesmo dia. A transferência da casa para a estrutura protegida levou algumas semanas. Maurício cuidou de toda a burocracia, me mantendo informada de cada passo.
Eu ia ao escritório dele quase todo dia, às vezes só para assinar um documento, às vezes para tirar dúvidas. E foi nessas visitas frequentes que comecei a conhecer o homem por trás do advogado. Maurício era viúvo há 6 anos. A esposa dele, Dona Helena, tinha partido depois de uma longa batalha contra uma doença delicada. Ele contou isso numa tarde chuvosa, enquanto tomávamos café na sala do escritório. A chuva batia na janela e criava uma atmosfera de intimidade, como se fôssemos os únicos 2 seres humanos no mundo naquele momento. Falou dela com uma ternura que me emocionou. Disse que foram casados por 32 anos, que ela era professora de música, que tocava piano como ninguém. Que nos últimos meses de vida dela, ele chegava do trabalho e ela já não conseguia mais tocar, mas ainda pedia para ele colocar os discos de Chopin que ela tanto amava. Depois que ela se foi, ele disse, olhando para a xícara nas mãos, eu achei que minha vida tinha acabado. Continuei trabalhando porque não sabia fazer outra coisa, mas por dentro eu estava vazio. Entendi exatamente o que ele queria dizer. Era assim que eu me sentia desde que Antônio partiu. Funcionando no automático, acordando todo dia, fazendo as tarefas, mas sem propósito real, sem alegria. A solidão é cruel, eu disse, principalmente quando a gente envelhece. As pessoas acham que idoso não sente, não sofre, não precisa de companhia, acham que a gente se contenta com uma visita por mês e uma ligação no aniversário. Maurício concordou com a cabeça. É por isso que eu faço esse trabalho, porque conheço muitos idosos que são tratados como peso pelas próprias famílias. Pessoas que deram tudo pelos filhos e recebem ingratidão em troca. A senhora não está sozinha nisso, Dona Conceição. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria ser. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não sei explicar direito. Foi como se uma parede invisível tivesse caído. Éramos 2 solitários que tinham encontrado alguém que entendia a dor do outro. As visitas ao escritório começaram a se estender. O que antes era uma reunião de meia hora virava uma conversa de 2 horas. Maurício me contava histórias dos casos que já tinha atendido, sempre protegendo a identidade das pessoas. Eu contava histórias da minha vida, do tempo em que Antônio era vivo, dos sonhos que tínhamos. Num desses dias, ele me convidou para almoçar. Disse que conhecia um restaurante perto dali que servia uma comida caseira maravilhosa. Eu hesitei. Fazia anos que eu não almoçava fora com um homem que não fosse meu marido. Parecia errado, de alguma forma, como se eu estivesse traindo a memória do Antônio. Maurício percebeu minha hesitação e sorriu. É só um almoço, Dona Conceição. 2 amigos compartilhando uma refeição. Nada mais. Aceitei. E foi o melhor almoço que eu tive em anos. O restaurante era simples, desses de bairro, com toalhas xadrez nas mesas e comida servida em travessas generosas. Maurício pediu frango com quiabo para nós 2 e uma jarra de limonada. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre música, sobre livros, sobre os netos que ele tinha e que moravam longe. Descobri que ele tinha 2 filhos, ambos morando em São Paulo, com famílias próprias. Diferente do meu Rodrigo, os filhos dele faziam questão de manter contato. Ligavam toda semana, mandavam fotos dos netos, vinham visitar sempre que podiam. Como o senhor conseguiu isso? Perguntei genuinamente curiosa. Filhos que respeitam, que se importam. Ele pensou por um momento antes de responder. Acho que foi porque eu sempre deixei claro que amor não é sinônimo de submissão. Que eu os amava incondicionalmente, mas que também merecia respeito. Nunca aceitei desaforo, nunca deixei que me tratassem como inferior. E eles aprenderam que respeito é uma via de mão dupla. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Respeito é uma via de mão dupla. Era exatamente o que eu tinha deixado de exigir do Rodrigo. Em algum momento da minha vida, eu tinha decidido que amor de mãe significava aceitar tudo. E essa decisão tinha me transformado em capacho. As semanas foram passando. A transferência da casa foi concluída, tudo certinho, tudo dentro da lei. No papel, o imóvel agora estava sob a administração de uma estrutura que Maurício controlava em meu nome. Eu era a beneficiária, eu tomava todas as decisões, mas legalmente o patrimônio estava protegido de qualquer tentativa de fraude ou manipulação. Rodrigo apareceu algumas vezes nesse período, sempre perguntando sobre a procuração. Eu disse que tinha decidido não assinar.
Ele ficou furioso, disse que eu estava sendo teimosa, que ele só queria me ajudar, mas eu já não acreditava mais nas palavras dele. Cada vez que ele abria a boca, eu via o homem que tinha planejado me jogar num asilo. Numa dessas visitas, ele perguntou por que eu estava saindo tanto de casa. Disse que a vizinha tinha comentado que me via entrando num carro diferente, arrumada, parecendo mais feliz. A desconfiança na voz dele era palpável. Estou cuidando da minha vida, Rodrigo, respondi, fazendo coisas que me fazem bem. Ele não gostou da resposta. Ficou me olhando com aquela expressão de quem está tentando desvendar um enigma. Mas eu não dei mais explicações. Pela primeira vez, eu estava guardando algo só para mim. Algo que me pertencia e que não precisava da aprovação dele. Maurício e eu continuamos nos vendo. Os almoços viraram rotina, pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes ele me buscava em casa. Às vezes eu ia de táxi até o centro e encontrava ele no escritório. Conversávamos por horas, ríamos de bobagens, compartilhávamos memórias. Num desses almoços, ele pegou minha mão sobre a mesa. Foi um gesto simples, quase tímido. Olhou nos meus olhos e disse: Conceição, eu preciso ser honesto com você. Você se tornou muito importante para mim nesses meses. Mais do que uma cliente. Mais do que uma amiga. Meu coração disparou. Eu tinha 63 anos naquela época e me senti como uma adolescente recebendo a primeira declaração. Não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Parte de mim queria sair correndo, com medo do que aquilo significava. Outra parte queria ficar ali para sempre, sentindo o calor da mão dele na minha. Maurício, eu disse, a voz tremendo, eu não sei se estou pronta para isso. Faz tantos anos que eu não... Ele apertou minha mão gentilmente. Eu não estou pedindo nada, Conceição. Não estou propondo casamento nem nada do tipo. Só estou sendo honesto sobre o que sinto. Você faz o que quiser com essa informação. Podemos continuar exatamente como estamos, se for o que você preferir. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no Antônio, no que ele diria se pudesse me ver. Será que ele ficaria magoado? Será que ia querer que eu passasse o resto da vida sozinha, triste, me sentindo invisível? E então lembrei de uma conversa que tivemos meses antes dele partir. Estávamos sentados na varanda, olhando o pôr do sol, e ele disse, do nada: Conceição, se algum dia eu for primeiro, promete que você não vai se fechar para o mundo. Promete que vai continuar vivendo. Na época, eu tinha ficado brava. Disse para ele parar de falar besteira, que ninguém ia morrer. Mas agora, deitada na cama vazia, eu entendia o que ele quis dizer. Antônio me conhecia melhor do que eu mesma. Sabia que eu tinha tendência a me anular, a me sacrificar, a deixar de viver por causa dos outros. Ele não queria isso para mim. Ele queria que eu fosse feliz. Na semana seguinte, quando encontrei Maurício pro almoço, eu estava diferente, mais leve, mais aberta. Segurei a mão dele antes que ele segurasse a minha e disse: Eu pensei muito no que você disse, e eu também sinto algo por você. Não sei o que é ainda, não sei para onde vai, mas quero descobrir. O sorriso que ele abriu naquele momento foi o mais bonito que eu já vi. Não era um sorriso de vitória, de conquista. Era um sorriso de quem encontrou algo precioso e mal podia acreditar na própria sorte. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida desde que Antônio partiu. Maurício e eu construímos uma relação baseada em respeito, carinho e companheirismo. Não era a paixão arrebatadora da juventude. Era algo mais profundo, mais maduro. A certeza de que tínhamos encontrado alguém que nos enxergava por inteiro. Fernanda foi a primeira a saber. Quando contei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois começou a chorar e disse: Mãe, finalmente. Finalmente a senhora está vivendo para a senhora mesma. Rodrigo, claro, não sabia de nada, e eu fiz questão de manter assim. Ele não merecia saber da minha felicidade. Não merecia fazer parte dessa nova fase da minha vida. Tinha perdido esse direito no dia em que decidiu me tratar como um estorvo. Às vezes, no meio da madrugada, eu acordava e ficava pensando se estava certa em esconder tudo. Se não era meu dever de mãe contar, compartilhar, incluir. Mas então lembrava das palavras dele ao telefone, do desprezo na voz, do plano de me jogar num asilo. E a culpa desaparecia. Maurício me ensinou que nem todo amor precisa ser correspondido. Que às vezes a gente precisa amar de longe, protegendo o próprio coração.
que ser mãe não significa ser escrava. Foram lições difíceis de aprender aos 60 e tantos anos, mas eu aprendi. E assim, passaram 5 anos. 5 anos de uma felicidade silenciosa, construída longe dos olhos de quem me queria mal. 5 anos em que eu finalmente aprendi a me colocar em primeiro lugar. 5 anos em que descobri que nunca é tarde para recomeçar. Até aquela quinta-feira em que Rodrigo apareceu com o corretor. Até aquele momento em que eu mostrei a escritura com o nome de Maurício. Até a pergunta que mudou tudo. Quem é Maurício Campos? E foi aí que percebi. O momento que eu vinha me preparando há 5 anos tinha finalmente chegado. Mas o que veio depois da saída do Rodrigo, as consequências daquela revelação, isso eu ainda preciso contar. Porque a história estava longe de acabar. Depois que Rodrigo saiu batendo a porta naquela quinta-feira, eu sabia que aquilo era só o começo. Conhecia meu filho bem demais para achar que ele ia simplesmente aceitar a situação. Ele ia voltar, com reforços, com ameaças, com tudo que pudesse usar para me fazer mudar de ideia. Liguei para o Maurício assim que o carro do Rodrigo desapareceu na esquina. Contei tudo o que tinha acontecido, cada detalhe, cada palavra. Ele ouviu em silêncio e no final disse apenas: "Você fez a coisa certa, Conceição. Agora é manter a postura. Eles vão tentar de tudo, mas não podem fazer nada legalmente. A documentação está perfeita." A voz dele me acalmou. Era incrível como, depois de tantos anos sozinha, eu tinha encontrado alguém que me fazia sentir segura. Não dependente, não fraca. Segura. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu levei 60 e tantos anos para entender isso. Aquela noite, não consegui dormir direito. Ficava repassando a cena na minha cabeça. O rosto do Rodrigo quando leu o nome de Maurício na escritura. A raiva nos olhos dele. A voz tremendo quando perguntou quem era aquele homem. Parte de mim sentia uma satisfação que eu não queria admitir. Depois de anos sendo tratada como invisível, eu finalmente tinha sido vista. Finalmente tinha mostrado que não era a velha frágil que todo mundo imaginava. Mas outra parte de mim, a parte que ainda era mãe, doía. Doía perceber que meu próprio filho me via como obstáculo. Doía entender que o amor que eu sentia não era correspondido da mesma forma. Doía aceitar que algumas relações não podem ser consertadas, por mais que a gente queira. Na manhã seguinte, a tempestade chegou. Eram 9 horas quando ouvi o barulho de um carro estacionando com força na frente de casa. Depois, outro. Olhei pela janela e vi Rodrigo descendo do primeiro carro e Beatriz descendo do segundo. Ela estava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado, a boca numa linha fina de raiva contida. Respirei fundo. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver e esperei a campainha tocar. Rodrigo não esperou eu abrir. Tinha uma cópia da chave que eu tinha dado anos atrás, para emergências. Entrou na sala como se fosse dono da casa, com Beatriz logo atrás. Os dois pararam no meio da sala, me olhando como se eu fosse uma criminosa. "Mãe", Rodrigo começou, a voz controlada, mas tremendo nas bordas. "A gente precisa conversar. Direito, sem joguinhos." Eu me sentei na poltrona do Antônio. A mesma poltrona onde eu tinha estado no dia anterior, quando mostrei a escritura. "Podem falar", eu disse. "Estou ouvindo." Beatriz deu um passo à frente. Era a primeira vez que ela tomava a iniciativa numa conversa comigo. Normalmente ficava nos bastidores, mandando no Rodrigo por trás das cortinas. Mas agora estava ali, na linha de frente, pronta para o confronto. "A senhora sabe o que fez, dona Conceição?" Ela disse, a voz afiada como faca. "A senhora colocou a casa no nome de um estranho, um homem que ninguém conhece. A senhora foi manipulada, não percebe? Esse tal de Maurício deve ser um golpista profissional. A gente vê isso todo dia no jornal. Idosos que são enganados por pessoas mal intencionadas." Eu deixei ela terminar. Não interrompi, não me defendi. Apenas escutei, observando cada gesto, cada expressão. Quando ela finalmente parou para respirar, eu disse com toda a calma do mundo: "Beatriz, em 12 anos de convivência, essa é a conversa mais longa que a gente já teve. É uma pena que seja para você me acusar de ser incapaz." O rosto dela ficou vermelho. Rodrigo deu um passo à frente, tentando retomar o controle. "Mãe, a gente não tá te acusando de nada. A gente tá preocupado. Esse homem pode ter segundas intenções.
A senhora não conhece ele direito, não sabe? Eu conheço ele há 5 anos, Rodrigo, eu interrompi. 5 anos. Você sabe quantas vezes você me visitou nesses 5 anos? Posso contar nos dedos de uma mão. Então não venha me dizer que eu não conheço as pessoas. Eu conheço muito bem. Conheço você, por exemplo. Melhor do que você imagina. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi Rodrigo engolir em seco, vi Beatriz apertar os punhos. Eles não esperavam essa versão de mim. Esperavam a mãe submissa, a sogra que abaixava a cabeça, a velha que cedia a tudo para não perder a família. Mas essa mulher não existia mais. Beatriz tentou outra estratégia. Suavizou a voz, forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Conceição, a gente só quer o melhor para a senhora. A gente ama a senhora. O Rodrigo é seu filho, pelo amor de Deus. A gente só quer ter certeza de que a senhora não está sendo enganada. Se vocês me amassem, eu respondi, não teriam planejado me colocar num asilo sem me consultar. Não teriam trazido um corretor para avaliar minha casa como se eu já tivesse partido. Não teriam falado de mim como a velha que nem vai perceber. Eu ouvi tudo, Beatriz. Cada palavra. O rosto dela perdeu a cor. Rodrigo virou a cabeça, sem conseguir me encarar. Por um momento, só um momento, eu vi vergonha nos olhos dele. Mas passou rápido. Mãe, aquilo foi... Eu estava nervoso, estava falando bobagem, eu não quis dizer... Você quis dizer exatamente o que disse, Rodrigo. E tudo bem. Agora eu sei a verdade. Agora eu sei exatamente o que você pensa de mim. E tomei minhas providências. Beatriz perdeu a compostura. Deu um passo na minha direção, o dedo em riste, a voz subindo de volume. A senhora não pode fazer isso. Essa casa é herança do Rodrigo. É direito dele. A senhora não tem o direito de... Eu tenho todo o direito, eu interrompi, me levantando da poltrona. Essa casa foi comprada com o dinheiro que eu e Antônio juntamos durante décadas de trabalho. Está no meu nome. Ou melhor, estava. Agora está protegida para que ninguém possa tirá-la de mim enquanto eu estiver viva. É meu direito. É a lei. Rodrigo segurou o braço de Beatriz tentando acalmá-la. Ela se desvencilhou com raiva e continuou. A gente vai processar esse tal de Maurício. Vai provar que a senhora foi manipulada, que não tinha capacidade de tomar essa decisão. Vai perder tempo e dinheiro, eu disse. Maurício é um dos advogados mais respeitados da cidade. Especialista em direito de família e sucessões. Atua há 40 anos. A documentação está impecável. Vocês podem contratar quem quiserem, mas não vão conseguir reverter nada. A menção à carreira de Maurício pareceu atingir Beatriz de uma forma diferente. Ela parou, me olhou com desconfiança e então perguntou: Advogado? A senhora está tendo um caso com o advogado? Eu não respondi. Não precisava. Meu silêncio disse tudo. Rodrigo ficou pálido. Mãe, a senhora tá com esse homem? Tipo, junto? O que eu faço da minha vida pessoal não é da sua conta, Rodrigo. Você perdeu o direito de opinar sobre minhas escolhas no dia em que decidiu me tratar como um estorvo. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca vou esquecer. Beatriz, que sempre foi tão controlada, tão fria, tão calculista, perdeu completamente a compostura. Começou a gritar, a me chamar de ingrata, de louca, de velha que tinha perdido o juízo. Disse que eu estava destruindo a família, que estava roubando o futuro do meu próprio neto, que era uma vergonha. Eu deixei ela gritar. Fiquei parada, em silêncio, esperando a tempestade passar. Quando ela finalmente se calou, sem fôlego, eu disse apenas: Vocês têm 5 minutos para sair da minha casa. Depois disso, chamo a polícia. Rodrigo tentou argumentar, mas eu levantei a mão. 5 minutos, Rodrigo. E me devolve a chave. A partir de hoje, vocês só entram aqui se eu convidar. Ele ficou parado por um momento. O rosto uma mistura de raiva, vergonha e algo que parecia desespero. Então tirou a chave do bolso, colocou sobre a mesa de centro e saiu puxando Beatriz pelo braço. Ela ainda gritou alguma coisa da porta, mas eu já não estava ouvindo. Quando o barulho dos carros desapareceu na rua, eu me sentei de volta na poltrona e finalmente me permiti tremer. O confronto tinha exigido tudo de mim. Cada grama de força, cada fio de coragem. Mas eu tinha conseguido. Tinha mantido a postura. Tinha me defendido. Liguei para o Maurício para contar o que tinha acontecido.
Ele disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha sido forte, que tinha feito a coisa certa. Perguntou se eu queria que ele viesse, se eu precisava de companhia. Eu disse que sim. Pela primeira vez em muito tempo, admiti que precisava de alguém. Ele chegou em 20 minutos. Me abraçou na porta, sem dizer nada. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Eu chorando no ombro dele, liberando toda a tensão que tinha segurado durante o confronto. Depois, sentamos na varanda e conversamos até o sol se pôr. Maurício disse que provavelmente Rodrigo e Beatriz iam tentar alguma ação legal, que podiam alegar que eu não tinha capacidade mental para tomar aquela decisão, que eu tinha sido manipulada, qualquer coisa para invalidar a transferência. Mas não vai dar em nada, ele garantiu. A documentação está perfeita. Você passou por avaliação psicológica antes de assinar qualquer coisa, lembra? Tenho laudos, tenho testemunhas, tenho tudo registrado. Eles podem tentar, mas vão fracassar. Nas semanas seguintes, foi exatamente isso que aconteceu. Rodrigo contratou um advogado e entrou com uma ação pedindo a anulação da transferência. Alegou que eu estava em estado de vulnerabilidade, que tinha sido induzida ao erro, que não tinha condições de tomar decisões sobre meu patrimônio. O processo foi rápido. Maurício apresentou toda a documentação, os laudos psicológicos, os registros de que eu tinha agido de livre e espontânea vontade. Apresentou também gravações de ligações onde Rodrigo me pressionava por dinheiro, mensagens onde Beatriz me tratava com desprezo. Tudo arquivado, tudo organizado. Ele tinha me preparado para essa batalha durante 5 anos. O juiz indeferiu o pedido em menos de um mês. Rodrigo recorreu. Perdeu de novo. Tentou mais uma vez. Perdeu de novo. Os custos do processo foram se acumulando. Advogados não são baratos, especialmente quando você está do lado perdedor. Soube por uma conhecida que Rodrigo tinha vendido o carro para pagar as custas judiciais, que Beatriz estava furiosa com ele por ter desperdiçado dinheiro numa causa perdida. Cada derrota parecia enfurecê-lo mais. Ele me ligava às vezes, tarde da noite, com a voz alterada, dizendo coisas que eu preferia não repetir. Eu parei de atender. Bloqueei o número dele. Pela primeira vez na vida, coloquei limites reais entre mim e meu filho. Beatriz sumiu por um tempo. Soube por vizinhos que ela estava culpando Rodrigo pelo fracasso do plano, que os dois estavam brigando muito, que o casamento estava por um fio. Não senti pena. Talvez devesse, mas não conseguia. E então, num domingo chuvoso, 6 meses depois de toda aquela confusão, aconteceu algo que eu não esperava. A campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei meu neto Pedro parado ali, sozinho, encharcado de chuva, segurando um guarda-chuva quebrado e chorando. Ele tinha 9 anos, mas naquele momento parecia muito menor. Parecia o bebê que eu nunca pude abraçar direito, o menino cujos aniversários eu perdi, o neto que me foi negado por tanto tempo. Vovó, ele disse, a voz embargada. Posso entrar? Meu coração se apertou de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Não perguntei como ele tinha chegado ali. Não perguntei onde estavam os pais. Apenas puxei aquele menino para dentro, enrolei ele numa toalha, fiz chocolate quente. Sentei com ele na cozinha, esperando que ele se acalmasse, que parasse de tremer, que encontrasse as palavras. E enquanto ele se aquecia na minha cozinha, segurando a caneca com as 2 mãos, me contou coisas que mudaram tudo o que eu pensava sobre a situação. Coisas que um menino de 9 anos não deveria saber, não deveria carregar. Coisas que me fizeram perceber que, no meio de toda aquela confusão, havia uma vítima que eu não tinha enxergado, meu próprio neto. Mas isso fica para o próximo capítulo, porque o que Pedro me disse naquela tarde mudou não só a minha história, mas a dele também. Pedro segurava a caneca de chocolate quente com as 2 mãos, os olhos ainda vermelhos de chorar. Eu sentei na cadeira ao lado dele, esperando que ele encontrasse as palavras. Não pressionei, não perguntei nada. Apenas fiquei ali, presente, do jeito que eu sempre quis estar e nunca me deixaram. Quando ele finalmente começou a falar, sua voz era um fio fino, quase um sussurro. Vovó, o papai e a mamãe brigam toda noite. Toda noite. Eu finjo que tô dormindo, mas eu escuto tudo. A mamãe grita que o papai é um fracassado, que perdeu dinheiro com advogado à toa, que a culpa é dele de tudo. Meu coração se apertou. Aquele menino de 9 anos estava carregando um peso que não era dele. E sabe o que mais, vovó?
Outro dia eu ouvi a mamãe no telefone falando que a culpa de tudo era da senhora. Ela disse que a senhora é uma velha egoísta que roubou o futuro da família. Engoli em seco. Não por mim, porque essas palavras já não me atingiam mais, mas por ele. Por esse menino que estava no meio do fogo cruzado, ouvindo coisas horríveis sobre a própria avó. Pedro, eu disse, segurando a mão dele. Olha para mim. Você acredita nisso? Você acha que a vovó é egoísta? Ele balançou a cabeça com força. Não, vovó. Eu lembro de você. Lembro que você sempre trazia presente para mim, mesmo quando a mamãe ficava brava. Lembro que você fazia bolo de chocolate. Lembro do seu cheiro. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurá-las. Aquele menino lembrava de mim. Apesar de tudo, apesar dos anos de afastamento, apesar de todas as vezes que Beatriz me impediu de estar presente, ele lembrava. Por que você veio aqui, meu amor? Perguntei, acariciando o cabelo molhado dele. Porque eu não aguento mais ficar lá, vovó. Eles brigam, a mamãe chora, o papai fica nervoso. E ninguém pergunta se eu tô bem. Ninguém se importa comigo. Puxei ele pro meu colo, mesmo ele já sendo grande demais para isso. Abracei aquele menino com toda a força que tinha, como se pudesse protegê-lo de todo o mal do mundo. E naquele momento, jurei para mim mesma que, independente do que acontecesse com Rodrigo e Beatriz, eu estaria presente na vida do meu neto. Pedro dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Liguei para o Rodrigo, avisando que o menino estava comigo, que estava seguro, que voltaria no dia seguinte. Ele atendeu com a voz cansada, sem forças nem para brigar. Apenas disse, tá bom, e desligou. Nos meses seguintes, as coisas mudaram de forma que eu não esperava. Pedro começou a me visitar com frequência, sempre com a desculpa de algum trabalho da escola ou atividade que precisava de ajuda. Rodrigo deixava, talvez por exaustão, talvez porque finalmente tinha percebido que eu não era inimiga. Beatriz foi embora 3 meses depois daquela noite chuvosa. Soube por Pedro, que chegou um dia com os olhos vermelhos dizendo que a mãe tinha ido morar com a vovó dela e não sabia quando voltaria. Ela nunca voltou. Deixou o filho para trás como quem deixa um móvel velho, levando apenas as roupas e o orgulho ferido. Não senti pena de Rodrigo. Talvez devesse, mas não conseguia. Ele tinha escolhido aquela mulher. Tinha escolhido seguir os planos dela. Tinha escolhido me tratar como descartável. As consequências eram dele para carregar. Mas Pedro não tinha culpa de nada. E foi por ele que eu decidi dar uma chance. Num domingo de manhã, 3 meses depois da partida de Beatriz, Rodrigo apareceu na minha porta. Sozinho, sem avisar, com olheiras fundas e a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Mãe, ele disse, a voz embargada. Posso entrar? Era a mesma pergunta que Pedro tinha feito meses antes. A mesma vulnerabilidade, a mesma vergonha. Deixei ele entrar. Sentamos na sala, eu na poltrona do Antônio, ele no sofá onde costumava sentar quando era menino. O silêncio entre nós era pesado, cheio de anos de mágoas não ditas, de palavras que deveriam ter sido faladas e nunca foram. Eu vim pedir desculpas, ele disse finalmente. Desculpas de verdade. Não porque eu quero alguma coisa, não porque preciso de dinheiro. Desculpas porque eu errei. Errei feio. Errei de um jeito que eu não sei se tem conserto. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Minha mão tremia levemente, mas mantive a compostura. Era o momento que eu tinha esperado por anos, mas que nunca achei que chegaria. A Beatriz foi embora. Você provavelmente já sabe. Ela nunca gostou de mim de verdade, mãe. Gostava do que eu podia dar para ela. E quando eu não consegui mais dar, quando os planos fracassaram, ela foi embora. Disse que eu era um fracasso, que tinha desperdiçado a chance de uma vida toda. E foi embora com um colega de trabalho. Me deixou com as dívidas, com a vergonha, com tudo. Uma parte de mim queria dizer, eu avisei. Queria lembrar de todas as vezes que tentei alertá-lo, de todas as vezes que fui ignorada. Mas não disse nada, apenas escutei. Eu passei anos te tratando mal, deixando a Beatriz te tratar mal, planejando coisas horríveis pelas suas costas. E o pior é que eu me convenci de que estava certo, de que você era o problema, de que você estava no caminho. Ele levantou os olhos, cheios de lágrimas. Era a primeira vez em anos que eu via meu filho chorar.
Mas o problema era eu, mãe. Sempre fui eu. Eu que fui fraco, que deixei outra pessoa me manipular, que coloquei dinheiro na frente de família. E agora eu tô sozinho. Perdi a mulher, quase perdi o filho e perdi a senhora. Perdi tudo. Deixei o silêncio se estender por um momento. Precisava escolher bem as palavras. Rodrigo, eu disse com a voz mais calma que consegui, eu nunca deixei de te amar. Nunca. Mesmo quando você me tratou como lixo, mesmo quando planejou me jogar num asilo, eu continuei te amando. Porque é isso que mãe faz. Ele soluçou. Um som quebrado, de menino perdido. Mas amor não é a mesma coisa que confiança. E confiança você vai ter que reconstruir. Não com palavras, com ações, não em dias, em anos. Eu quero acreditar que você mudou, filho. Mas eu já acreditei antes e me machuquei. Então dessa vez você vai ter que provar. Ele acenou com a cabeça, limpando as lágrimas. Eu entendo, mãe. Eu vou provar. Eu juro que vou. E tem mais uma coisa, eu disse. Maurício. Você perguntou uma vez quem era ele. Pois bem, ele é meu companheiro, meu parceiro, o homem que me enxergou quando você não conseguia. E daqui a 2 meses, ele vai ser meu marido. A surpresa no rosto de Rodrigo foi genuína. Mas dessa vez, não havia raiva. Apenas aceitação. Eu fico feliz por você, mãe. De verdade. A senhora merece ser feliz. Era a primeira vez em anos que meu filho dizia algo gentil sobre minha felicidade. E mesmo sabendo que ainda havia um longo caminho pela frente, aquelas palavras me tocaram. O casamento aconteceu num sábado de primavera, no jardim da casa que Antônio e eu construímos juntos. Era uma cerimônia pequena, íntima, só as pessoas que realmente importavam. Maurício tinha sugerido fazer em outro lugar, para não trazer memórias do primeiro casamento. Mas eu insisti. Aquela casa era minha história. E Antônio, onde quer que estivesse, ia querer me ver feliz ali. Fernanda veio do interior com o marido e os filhos, radiante de felicidade por me ver recomeçando. Foi ela quem me ajudou a escolher o vestido, um modelo simples, cor de pérola, que ela disse que combinava com meus cabelos brancos. Mãe, a senhora tá linda, ela disse quando me viu pronta. E eu acreditei. Os filhos de Maurício vieram de São Paulo com as famílias e eu finalmente conheci os netos dele, crianças adoráveis que me abraçaram como se me conhecessem há anos. A mais nova, uma menina de 5 anos, chamada Luísa, me perguntou se agora ela podia me chamar de vovó também. Eu disse que sim, e ela abriu um sorriso que iluminou o jardim inteiro. Pedro foi o pajem. Entrou segurando as alianças numa almofada de cetim, com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dele. Rodrigo estava lá também, num canto, discreto, mas presente. Não como convidado de honra, mas como alguém que estava tentando reconstruir pontes. Quando Maurício colocou a aliança no meu dedo, eu olhei para ele e vi tudo que tinha encontrado nos últimos anos. Respeito, carinho, companheirismo. Um amor que não exigia que eu me anulasse, que não me fazia sentir invisível, que me via por inteiro. Eu prometo, ele disse, segurando minhas mãos, continuar te enxergando todos os dias, nos bons e nos difíceis, até o fim. Não contive as lágrimas, não precisava. Hoje, 1 ano depois do casamento, minha vida é completamente diferente do que era quando tudo começou. Moro na mesma casa, na mesma rua, mas nada é igual. Maurício está ao meu lado todas as manhãs, tomando café na varanda, lendo o jornal, discutindo os assuntos do dia. Pedro vem nos visitar todo fim de semana. Às vezes fica para dormir, às vezes só passa a tarde. Está crescendo, se tornando um menino gentil, respeitoso, cheio de sonhos. Eu faço questão de estar presente em cada fase, de ser a avó que sempre quis ser e nunca me deixaram. Rodrigo está reconstruindo a vida devagar. Voltou a morar sozinho, num apartamento pequeno perto do trabalho. Liga toda semana para saber como estou, aparece nos almoços de domingo quando pode. Não é mais o filho amoroso que eu tive um dia, mas também não é mais o estranho que tentou me descartar. Estamos em algum lugar no meio, construindo algo novo. Fernanda continua sendo minha rocha. Ligamos quase todo dia. Conversamos por horas, rimos das besteiras da vida. Ela é a prova de que é possível criar filhos que respeitam, que amam, que valorizam. E me pergunto às vezes, onde errei com Rodrigo?
Mas já não me culpo mais. Cada um faz suas escolhas. Se vocês me perguntarem qual foi a maior lição de toda essa história, eu diria: nunca é tarde para escolher a si mesmo. Durante décadas, eu coloquei todo mundo na frente. Marido, filhos, netos, família. Achava que isso era amor. Achava que isso era o certo. Mas o que eu não entendia é que quando a gente se anula completamente, deixa de existir. Vira sombra, vira móvel, vira a velha que nem vai perceber. Eu quase me perdi nisso. Quase me tornei invisível de verdade. Mas aí veio aquele bilhete cruel, aquele plano frio, aquela quinta-feira que mudou tudo. E em vez de me destruir, me acordou. Me fez lembrar que eu tinha voz, que eu tinha valor, que eu merecia ser vista. Maurício me ajudou a proteger meus bens. Mas mais do que isso, me ajudou a proteger minha dignidade. Me ensinou que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Hoje, aos 69 anos, eu olho para trás e vejo uma mulher que passou décadas tentando agradar todo mundo. E olho para frente e vejo uma mulher que finalmente aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Não é sobre vencer, não é sobre vingança, é sobre liberdade. A liberdade de existir sem pedir desculpas, de ter voz sem medo, de ser amada sem precisar se anular. Se tem uma coisa que eu quero deixar para quem está ouvindo essa história, é isso. Você merece ser visto, merece ser respeitado, merece ocupar espaço na própria vida. E se alguém, mesmo que seja seu próprio filho, te tratar como invisível, você tem todo o direito de provar que está mais presente do que nunca. Porque no final, a única pessoa que pode te fazer invisível é você mesmo. E eu me recuso a desaparecer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém. F.